imagem tá meio ruim aqui, vamos ter que ver com isso. Mas assim, os slides, facilita a vida, eu acho. A ideia dos slides são só para ter uma figurinha para vocês verem, tá? Para vocês prestarem atenção em mim. Se quiserem largar os notebooks e olhar e prestar atenção, coisas de ensino. Você consegue digitar mais rápido do que você escreve. Então você acaba virando escriba. O professor está falando, você está digitando ipsis literis. O professor tossiu, o professor deu 2 passos e falou outra coisa e você não está atenção. Escrever é melhor, mas também quando você está escrevendo você não está prestando atenção. Mas pelo menos você tem que processar, transformar aqueles últimos 2 minutos em uma frase que senão você não dá conta de escrever. Então, se puderem evitar de digitar, mas até porque vai estar no vídeo. E outra coisa que a gente está fazendo com os monitores é para cada aula ter um PDF junto, com as referências e com os principais pontos da aula. Tá? Então a ideia é que aqui a gente não fique vocês digitando, vocês parados, olhando para mim com cara de tudo e a gente conversar mais mesmo. Tá? Então, se vocês participarem, a aula vai ser bem legal. Eu não tenho saco para ficar horas e horas. Hoje a gente vai falar da parte mais importante do ensino, não só da emergência, tá? Que a gente vai conversar sobre trabalho em equipe, conceito de CRE, que não é Conselho Regional de Medicina, e abordagem inicial do paciente grave. A maioria de vocês, estão com especialidades clínicas, com oftalmo. Você pode alugar um cobordo, botar um jaleco, um estelo no pescoço para fingir que é médico, um computador, um Instagram, e você começa a trabalhar como médico. Mas, na emergência, não. Na emergência, vocês vão ver agora nas próximas semanas que não tem como você trabalhar sozinho. Algumas especialidades até dá, mas para a gente não. Eu vou dar no pronto-socorro, eu vou ter primeiro caos, depois eu tenho enfermagem, eu tenho técnico, eu tenho enfermeiro, eu tenho psicólogo, eu tenho assistente social, eu tenho cirurgião que eu vou conversar, eu tenho o radiologista. Então a gente vai ter que trabalhar com as outras especialidades, com as outras profissões, e tentar gerenciar um pouco o caos. Tem alguém que gosta de aviação? Esse piloto, quando era pequeno? Existe um conceito que é de CRM, que começou como Cockpit Resource Management. O que eles viam? O avião caía porque você tem um piloto, você tem um copiloto. Geralmente o piloto é o cara mais velho, mais experiente, e o copiloto é o mais novinho. E muitas vezes tinha conflito entre os dois. Cada vez que o copiloto falava, olha, essa luzinha aqui está acesa. Alô, eu sou o comandante, eu tenho 50 mil horas de voo, sabe o que eu estou fazendo? E aí o avião caía e morria todo mundo. Ou o cara ficava com medo de falar. Porque, o que eu, novinho, vou falar pro chefe, o que ele vai pensar, eu vou tomar esporro se eu fizer isso, e daí as pessoas morriam. Então, eles viram que o problema era a falta de comunicação no caminho. Então, eles começaram a gerenciar isso, tá, como é que eu faço para as pessoas conversarem dentro da cabine? E começou esse conceito de CRM, e as empresas de aviação começaram a fazer isso. E eles viram que não adiantava só piloto e copiloto. Vocês sabem que uma história de um avião caiu na Amazônia 20 anos atrás? Já viram a história, documentário? Basicamente, resumindo, em vez de no piloto automático o cara botar 0,33, que o avião iria para lá, botou 330, o avião foi para o outro lado. Acabou o combustível, caiu na Amazônia e morreram todos. Morreu uma galera, mas bastante gente sobreviveu. Daí depois foram ver o relato do que tinha acontecido. E tinha um passageiro que pegava aquele voo toda semana e ele chamou a comissária e falou, olha, eu sempre pego esse banco aqui porque o sol não bate na minha cara. Eu não quero viajar 2 horas com o sol na minha cara e hoje o sol está batendo na minha cara, tem alguma coisa errada. Daí ela foi conversar com os pilotos, com o passageiro. O passageiro sabe que eu sou comandante, eu sei o que eu estou fazendo, está tudo certo. Então houve outras maneiras de impedir esse acidente. E daí eles falaram, olha, não dá para ficar só no cockpit, tem que ficar no crew, tem que pegar toda a tripulação.
E as empresas, os Googles da vida, perceberam que, olha, não é que seria interessante, né? Se comunicar faz bem, e começaram a trazer alguns desses conceitos para o mundo corporativo, então, Corporate Resource Management, que é como eu liderar uma equipe na empresa, e a gente traz para a medicina com crises. Emergência é qualquer atendimento a uma crise potencial. Algumas são as crises maiores, outras menores, mas o que a gente vai tentar fazer é gerenciar os nossos recursos numa situação de crise. Nome, né, a definição bonita. Competências não técnicas necessárias para o trabalho em equipe efetiva em situação de crise. Tá. Depois, né, buzzwords, né, da moda. Competências não técnicas, soft skills. Então não é eu fazer uma trocotomia, eu fazer uma intubação, eu fazer um diagnóstico brilhante. Como se comunicar numa situação de crise. Então, como é que eu consigo trabalhar com a minha equipe, gerenciar esses recursos para conseguir o melhor resultado possível, né, para o avião não cair quando eu tiver uma pane. Então essa é a ideia do CRM. Dizem que 70% dos erros é coisa da aviação, mas a gente traz para a gente 70% dos erros são humanos. Um estudo, né, porque se é um erro de projeto também foi um erro humano, né? Assim, isso aqui eles estão falando que não é erro de projeto, não é uma peça que teve um problema, isso aqui é a pessoa que fez cagada. 70% dos erros são humanos e 80% desses são de comunicação, isso na aviação. Se a gente for trazer para a nossa, né, para a medicina, seria bem parecido, ou talvez até mais, né? Então, e daí tem a teoria do queijo suíço, quem ouviu falar isso? Basicamente assim, pensa, queijo suíço, tem queijo buraco. Isso é uma barreira para eu evitar um acidente. Então, se eu tenho só um queijo com um buraco grande, provavelmente vou ter um acidente muitas vezes. Agora, se eu tenho várias camadas e com buracos pequenos, vai diminuir a chance. Eventualmente, todos esses, né, essas fatias de queijo vão se alinhar e eu vou ter um buraco atravessando tudo. Então, a ideia é que, pô, se eu tenho alguma coisa que pode causar um acidente, pode ter um erro, a medicação foi feita errada. Era para fazer adrenalina e fizeram adenosina. Tá. Por que aconteceu isso? Ah, não, porque a técnica de enfermagem é ruim, vamos seguir ela. Você tem que ver, tá, peraí. Pô, as duas ampolas eram iguais. Será que não podia mudar isso? Ah, a gente não fez dupla checagem. No carrinho, uma fica do lado da outra, ou fica na mesma gaveta. Você vai vendo que você tem várias outras maneiras de botar barreiras e tentar diminuir esse furo que eu tenho no queijo. Então, a ideia do queijo suíço é isso, é você... Acidentes vão acontecer, cagada vai acontecer. Só que a gente tem que evitar ao máximo e a gente tem que ver por que isso aconteceu e tentar botar mais barreiras para não acontecer de novo. Ou pensar assim, putz, o que pode dar errado? Ou pode ser que chegue um paciente e eu não consigo entubá-lo. Pode acontecer. Qual que é o meu plano A? Ah, não, esse é o meu plano A, tentar entubar. O meu plano B? Passar uma massa laríngea. Ah, não tem massa laríngea. Já perdi uma fatia de queijo. Bom, plano C, fazer uma crio. Ah, não sei fazer, não me sinto confiante. Já perdi o plano C. Já perdi mais uma fatia. Ah, vou chamar um adulto responsável. Pô, mas eu estou trabalhando numa UPA porque eu sou o único médico. Pô, não tem mais plano D também. Então, pô, se eu tivesse uma máscara ali, se eu soubesse fazer uma crio, tivesse mais uma pessoa comigo, são 3 barreiras a mais que eu tenho para evitar um desfecho ruim. Então, a gente tem que pensar por esse lado, essa é a ideia do queijo suíço. E daí a gente tem os denominadores do desastre. Ambiente não familiar. Isso nenhum de vocês vai ter problema, né? Porque todos vão se formar e vão trabalhar onde já estagiaram durante a faculdade inteira, né? Não, né? Em 4 meses vocês vão estar num lugar completamente diferente, que vocês não conhecem o lugar, não conhecem a equipe, não sabem nada. Então, a gente vai ter um ambiente familiar. Como é que eu posso mitigar, então, isso? Tem um carrinho de parada. Vocês já viram que cada carrinho de parada tem um simulador completamente diferente? Você sabe ligar ele? Não é quando o paciente parou que você vai tentar descobrir como é que liga ele. Né? Então, pô, se tem um simulador, vê como é que ele funciona. Vê como é que liga, vê como é que bota pá, vê se tem gel. Ah, tem
Tem um monte de coisa nas gavetas. Tem um monte de coisa nas gavetas. Tá? Quem tem? Não sei. Fica lacrado e só a enfermeira-chefe pode deslacrar. Pelo menos um checklist tem que ter, né? Para você saber o que tem. Então, se acostume, na primeira gaveta tem material de higiene, na segunda tem remédios, na terceira tem não sei o quê. Então, se tem um carrinho de parada, mesmo que você esteja fazendo um oftalmo, no centro cirúrgico vai ter um carrinho de parada, né? Ou na tua clínica vai ter alguma coisa. Então, você tem que saber o que você tem de recurso no teu ambiente. Testar. E vocês vão ver, quando estiverem passando no SAMU, é razoavelmente comum, né? Ser todo mundo, mas a gente, a primeira coisa que faz quando assume o plantão é checar o equipamento. Porque eu não tenho opção de pegar da outra sala, né? O que eu tenho é o que eu tenho. Então ele vai checar, ver se o larinho está funcionando, ver se o ventilador está ligando, ver se a bateria do Lucas está carregada. Então ele vai fazer isso no começo do plantão. Não é para a hora que o paciente chegar parado, que você vai dar e estufar, olha, você está queimado. Não dá. E ver que recursos extra você tem. Eu tenho um guru na montanha que eu posso chamar. Ou estou num lugar que tem um anestesista, que tem uma UTI, que tem uma sala vermelha que eu posso chamar alguém para me ajudar. Tem um grupo de WhatsApp que eu posso mandar uma galera falar o que eu estou vendo, né? Então, saber que recursos você tem, aonde você está trabalhando, o que você tem, com quem você pode conversar e pensar o que a gente tem de recurso extra. Depois a gente tem a falta de preparo. Começou 6 anos atrás vocês tentarem resolver isso, né? A gente está aqui na faculdade, faz 6 anos se preparando. E vocês só vão parar provavelmente quando morrer, né? A gente não para, a medicina não para, então vocês vão continuar estudando para sempre. E a gente vai antecipar e planejar. Se pergunte, né? Me formei e vou trabalhar na UPA. O que pode dar errado? O que eu tenho medo que chegue? Eu tenho medo que chegue uma criança parada. Se a criança estiver parada, o que eu faço? Putz, eu não lembro. Mas posso botar um cartaz na parede? Tem um aplicativo? Tem alguém que sabe? O que pode dar errado? Se o meu laringe não estiver funcionando, eu tenho uma mascarinha? Ou eu tenho isso? Eu tenho isso. Já vai pensando nos planos. Cara, se eu não tenho nada disso, será que tem que conversar com o meu gestor? Com quem que eu posso conversar para resolver isso? Ou talvez eu não trabalharia. Uma coisa que é legal que na aviação a gente faz, mas é coisa bem de militar, que é fazer o briefing. Antes de você atender, você tem que dar para a gente fazer, assumir o plantão, ou estou trabalhando num postinho de saúde. Pessoal, se chegar um paciente grave, o que a gente vai fazer? Chegou um paciente parado. Eu vou cuidar da via aérea, você vai monitorizar, você vai começar a compressão, você vai ligar para o SAMU. Então, tem coisa que a gente pode fazer no começo do plantão. Ou o SAMU ligou e falou: está chegando um TCE grave. Tá, pessoal, está chegando um TCE grave. O que a gente vai fazer? Quem vai ficar em cada função? Já prepara material? A gente consegue fazer isso e diminuir um pouquinho o caos quando chegar o paciente. Isso é uma coisa de postinho, né? Nunca chega nada, até chegar. Sempre chega. Vocês vão ver no SAMU, vocês vão atender em posto. É paciente com dor no peito, é paciente com AVC, é trauma. O pessoal leva para o lugar mais perto. Não, mas eu vou me formar e vou trabalhar no postinho de uma cidadezinha de interior. Parabéns, você é o único médico em 30 quilômetros. Tudo vai chegar para ti. Mas é postinho. Não, mas aqui em Itajaí tem uma Vareta, tem UPA. Não, ele vai atender em posto também. O paciente chega no posto de saúde graves também. De vez em quando a gente vem até aqui não vale atender. Mas, então, o que a gente pode fazer para diminuir um pouquinho esse caos quando chegar o paciente? A conversa com a equipe. Às vezes você tem um quadro branco no começo do plantão, no começo do dia, para botar lá na lista, para saber quem é que está, quem é que vai fazer o quê, se chegar um paciente grave, o que cada um vai fazer, o que a gente tem de recurso que a gente pode chamar. Outra coisa que a gente tem é a demora em pedir ajuda. Beleza. Que ajuda que eu posso chamar? E como que eu posso chamar? Eu tenho um carrinho de parada?
maioria dos lugares vai ter, né? Aqui no ambulatório você tem um caminho de emergência. Se você estiver fazendo residência de clínica médica e está passando visitas às 4h30 da manhã, aquele vozinho DPOC, vai ter um carrinho de parada no andar. Né? Posto de saúde, às vezes não tem, mas às vezes tem alguma coisa, ou tem, mas está zoado, né? Mas sim, eu tenho isso? Não tem, tá. Mas o que eu tenho de recurso? Eu tenho meu grupo a chamar? Que outros recursos eu tenho? Eu tenho o SAMU que eu posso ajudar para me chamar para transferir esse paciente? Aqui em Santa Catarina eu sei que é assim. E quando eu estou com um paciente grave, seja numa UPA, seja num posto de saúde, eu ligo para o 92, converso com o regulador, provavelmente vai mandar uma USA para fazer o transporte desse paciente. Tá, agora eu me formei e fui trabalhar em Sertãozinho da Pirapora, Mato Grosso do Sul. Como é que funciona lá? Não tenho ideia, mas se eu estou trabalhando lá, eu tenho que aprender como é que funciona lá. Então, se vocês vão se formar e vão para outros estados, para outras cidades, saibam qual é a cadeia que você tem, o que você tem de recurso, qual é a referência para aquele, e saibam como acionar para levar esse paciente para esse cuidado. E principalmente, né? Chamem. Trouxeram para ti um cara que foi baleado na barriga no postinho de saúde. Daí tá chocado, não, peraí, eu vou correr 2 litros de soro para depois talvez chamar o SAMU quando o paciente estiver morrendo. Não, sabe que esse paciente precisa ser cirúrgico. Então, você consegue já ir adiantando isso. Não perca tempo quando você sabe que é assim, óbvio, né? A gente tem que dar o primeiro atendimento, tem que estabilizar, mas a gente sabe que alguns pacientes vai precisar de mais recursos. Então, assim que você decidiu, esse paciente precisa mais recurso, acione o que você tem de recurso extra. Seja chamar o carrinho parada, chamar o coleguinha ou acionar um SAMU da vida. Né? Comunicação ineficiente. O médico que pedido está errado. Não tem nenhum motivo para você gritar em momento nenhum. No máximo, você dá um pedido para todo mundo prestar atenção e depois baixar. Mas a ocorrência que está todo mundo gritando quais são as baratas pontas está errado. Né? Então, como é que a gente pode melhorar nossa comunicação? 3 Cs. Citar o nome. Se eu não sei o nome, pelo menos você, enfermeira, se eu sei o nome, melhor, né? Por isso, jaleco, crachá, são coisas que ajudam bastante. Clareza. Não é hora para você falar, será que for o Zé, talvez você poderia começar a conversaçãozinha com o nosso paciente que está paradinho? Não, né? O paciente está parado, você começa a conversão. Não precisa ser grosso também, né? Começa um cavalo, mas não é a hora de ficar floreando, não precisa xingar ninguém. E depois o círculo fechado. Qual que é a ideia disso aqui? Se eu falar, alguém liga para o SAMU. Quem é que vai ligar para o SAMU? Ninguém. Vai ter 37 filmando no WhatsApp e ninguém vai ligar. Quase fala, você liga para o 192. Você vai falar, vou ligar para o 192 e quando ligar, liguei para o 192. Então, eu dei uma ordem, sei que essa ordem foi entendida e eu recebi o pronto quando essa ordem foi cumprida. Essa é a ideia do círculo fechado. Então, é você saber que a informação não se perdeu e essa informação voltar para ti quando ela for feita. Né? Faz tal remédio. Aí você fala, faz adrenalina. Não sei se alguém vai fazer ou se 3 pessoas vão fazer. E eu também não sei quando foi feito. Né? Então, você fala, você faz 1 miligrama de adrenalina, vou fazer 1 miligrama de adrenalina, quando fizer, fez. Então, beleza. Eu sei que a ordem foi dada e aquilo que eu pedi foi feito. Então, a gente cita nome, clareza e circuito fechado. Depois a gente tem que ter um pouquinho de, agora com as AIs e HiveMind e os AIs que vão tomar nosso lugar, a gente tem que compartilhar o modelo de pensamento. Então, assim, eu estou tendo um paciente grave, se eu estou pensando 3 passos para frente, eu espero que sim, a minha equipe tem que saber o que eu estou pensando também. Porque senão daqui a pouco a gente está ali atendendo o paciente e fala, vou entubar. Não, espera aí, a gente não tem acesso, a gente não pegou o material. Agora você fala, pessoal, o paciente está
meio borderline, estou pensando em entubar, já vamos deixar o material pronto, já prepara a medicação, já deixa o ventilador montado. Quando eu falar vamos entubar, está todo mundo na mesma página, não vai ser um susto e sair todo mundo correndo. Então, eu acho que a gente vai por esse caminho. Os próximos passos eu espero que sejam esses. Beleza, todo mundo já está na mesma página e a gente vai conseguir melhorar o atendimento. Remédio. Sempre nome, dose e via. Beleza, eu trabalho com gente que a gente faz isso todo dia. Eu sei que se eu dou uma parada e falar no SAMU, faz adrenalina, ninguém vai fazer um soro, botar adrenalina e começar em bomba. O padrão vai ser 1 miligrama de adrenalina e ver, ponto. Né? Mas, tem algumas outras, não, você faz bicarbonato. Não é uma medicação que a gente usa sempre. Pode ser uma bolinha, pode ser um frasco grande. Faz o melorama. Quando, como, por quê? Na parada eu faço em bolos. Eu acho que assim, que não está parado, se eu fizer em bolos, ele provavelmente vai parar. Então, tem que... Intervenções construtivas. A gente está numa equipe. Idealmente, a gente vai ter um papel de líder. O líder é quem vai tomar as decisões, quem vai guiar aquele atendimento. Não significa que todo mundo vai ficar quieto de orelha baixa, não falando nada. Né? Até porque, cara, você está com uma carga cognitiva alta, você está pensando um monte de coisa, você esquece coisas. Então, às vezes, será que não está na hora de a gente fazer tal coisa? A semana passada a gente pegou um paciente parecido e a gente fez tal coisa que deu certo. Legal. Mas a decisão vai ser minha como líder. Falar, boa, vamos fazer. Ou não. Não vou fazer isso, mas depois eu converso contigo por que eu acho que não. Não é a hora, né? O paciente está grave. Provavelmente não vou dar aula agora, mas depois a gente vai ter um momento para conversar. Mas também não adianta vocês ficarem do lado assim, a dupla de vocês. De novo, o médico fazendo cagada, mas o paciente vai morrer. Não, né? Não adianta você fazer isso. A gente tenta fazer intervenções construtivas para melhorar os fechos do paciente, né? Para a gente conseguir dar um cuidado melhor. E definir um vocabulário. Se eu pedir para vocês uma desta, HGT, né? Agora, se eu for... passei num concurso lá para Sertãozinho da Pirapora, interior de Mato Grosso, eu peço um HGT. Não sei. Talvez eles não saibam, talvez eles usem dessa, talvez usam glicose, capilar, não sei. Mas existem alguns termos. Eu vou pedir um EQU, urina 1, EAS. Então tem algumas coisas que, para a gente é muito claro aqui. Então, será que tem algumas palavras que são diferentes? A gente fala adrenalina, tem lugar que fala epinefrina. No Brasil, a maioria é adrenalina. Você vai ver o gringo fala epinefrina. Será que aonde eu estou, o que fala? Então, alguma parte do vocabulário a gente tem que ter. Às vezes a gente usa bastante nome comercial, às vezes o pessoal não está acostumado com o nome que você vai usar, então a gente tem que definir um vocabulário de preferência antes. Né? Uma coisa que é legal, time especialista não é um time especializado. Não adianta nada eu pegar o melhor cirurgião, o melhor anestesista, o melhor gineco, o melhor clínico, o melhor intensivista, botar numa sala para atender um paciente se eles não conversam entre si. Também coisas de Google, Meta e essas empresas Big Tech, eles começaram a tentar descobrir por que alguns grupos de trabalho deles davam muito certo, conseguiam entregar resultado que eles queriam, no tempo que eles queriam, tudo certo, e outros não funcionavam. Começaram a estudar e viram que não importava a graduação, não adiantava você pegar os melhores, botar numa sala e falar, vai, faz. Agora, uma empresa, um grupo de trabalho, as pessoas se comunicavam melhor, tinham um resultado melhor. Só, obviamente, não adianta você pegar um bando de incompetente que sabe conversar, né? Você tem que ter um mínimo de conhecimento, né? Você tem que ser especialista naquilo que você está fazendo, mas você não precisa ser o pica das galáxias, pós-doc. Não, você tem que ter um conhecimento e você tem que saber se comunicar com o resto da sua equipe. E você ter uma equipe especializada é melhor do que você ter um time de especialistas que cada um faz o que quer e não consegue conversar. Então, a gente tem que ter essa cultura, principalmente na emergência,
mas vocês vão ver que no postinho de saúde vai ser isso, no seu consultório vai ser isso. Não adianta você ter o melhor secretário do mundo, o melhor gerenciador de perfil de Instagram do mundo, se vocês não conseguem trabalhar em equipe. Isso é outra coisa da aviação, que é a perda da consciência situacional. Então, a ideia é que você consiga ver o todo. A partir do momento que você entra numa nuvem, você vai dar no ovo. Então, a gente tem que priorizar aquilo que é mais grave, não necessariamente chama mais atenção. Então, às vezes tem um paciente que está gritando muito, talvez não seja ele que você tem que atender primeiro. Talvez ele está quietinho lá na máquina do canto seja a prioridade. Então, a gente vai ter que ter alguma maneira de focar naquilo que a gente precisa atender primeiro, naquilo que é mais grave, tentar gerenciar isso e não ficar distraído em alguma coisa que não vai mudar. Às vezes tem, né? O paciente está queimado, você vê aquela queimadura, teve uma fratura da perna, que a perna está na orelha, e depois o paciente está gaspirando, mas o pessoal está lá querendo imobilizar a perna. Então, vamos ver o que é prioridade, às vezes não é o que chama mais atenção. De vez em quando, a gente vai ter que dar um passinho para trás. Eu estava aqui. Não, peraí. Por que eu estou aqui? Deixa eu ver se tem o que eu estou esquecendo, né? Deixa eu dar uma olhada. Por que eu estou focando só aqui? O que eu não estou vendo? De vez em quando você vai perguntar para a equipe, pessoal, o que a gente está esquecendo? A CLS é assim, né? Você faz tudo que você tem que fazer em 10 segundos e você tem 2 minutos no próximo ciclo. Você já fez a troca, já está comprimindo, o paciente já tem uma via aérea, você já viu o ritmo, vai ter 2 minutos para não fazer nada. Então, a gente está esquecendo alguma coisa? Tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Ou, putz. E aí, bom dia. Tudo bem? Tudo certo? A gente não tem uma apresentação da tecnologia aqui, vai ter que horas? Às 9. Às 9? De vez em quando dá olhar aqui e falar, cara, por que o paciente não está fazendo o que eu queria? Né? Comecei droga para ele e não está melhorando a pressão. Eu já fiz volume, mas o que a gente está esquecendo? Então, às vezes, alguém vai falar, putz, a gente não fez uma coisa. Ah, é verdade, vamos fazer agora. De vez em quando, dá um passinho para trás, respira, e o que a gente está esquecendo? E essa imagem que eu acho mais legal. Olha a posição do braço do líder. Braço cruzado. Óbvio, né? Muito ideal, né? Tem alguns lugares que tem até um palquinho, assim, para o líder ficar mais alto, olhando o que está acontecendo. Nossa realidade geralmente não é assim. Muitas vezes vai ter só um médico, que vai ser, além de ser o líder, vai ser quem vai abordar direto, quem vai fazer outras coisas, outras intervenções. Mas no mundo ideal, ou em alguns momentos você vai conseguir fazer isso, você dá um passinho para trás e olha, vocês vão ver, né? Quem já fez LCP, tu sabe que é 2 minutos, você não está pensando. Está lá focado em fazer compressão, o sangue não está no cérebro, está no braço, nas costas, esquece o resto do mundo. Né? Então, se eu deixar o meu líder fazendo LCP, é um ciclo que eu perco de pensamento. Né? Então, e depois, quando você sair, você vai ter que entender o que está acontecendo na tua volta de novo. Então, idealmente, o líder não vai fazer nada além de observar. Tem que ter um maestro, né? Com a batuta ali, conduzindo, né? Então, gerenciando a equipe. Uma carga de trabalho mal distribuída. Então, idealmente, chegou um paciente, deveria ser um pit stop de Fórmula 1. Né? Eu já sei quem vai para a via aérea, eu já sei quem vai para o processo, eu já sei quem vai monitorizar, eu já sei quem vai coletar exame, quem vai correr não sei aonde, quem vai fazer ultrassom. Né? Então, idealmente deveria ser assim. Sabe que na maioria das vezes não é. Né? Mas eu tenho que saber quais são os recursos que eu tenho, o que eu tenho de material, o que eu tenho de recurso humano, para poder conseguir chegar o mais perto possível disso daqui. E uma falta de liderança. O líder de equipe, você, vai ter
que assumir o papel de liderança. Se não tiver liderança, você vai ver que são coisas que às vezes acontecem quando tem 2, 3 médicos no mesmo paciente. Um está falando uma coisa, o outro está falando outra, o outro está falando outra. A enfermeira não sabe se pega um acesso, se monitora, se faz não sei o quê, ninguém mais sabe o que está acontecendo. Então, respira e só. A partir de agora sou eu. Quem vai decidir sou eu. Geralmente não fala, né? A gente assume isso, mas ter esse papel de liderança que as pessoas se reportem a mim, ou a você, ou a quem for o líder, para que tenha um fluxo das decisões e do que vai acontecer. Obviamente, né, tem que ser alguém que tem calma, controle, não adianta estar desesperado correndo de um lado para o outro. Se o líder está assim, todo mundo vai estar assim. Não sei se vocês já perceberam, às vezes está num lugar que tem uma TV ligada, você está conversando com alguém, e alguém está assistindo TV. Aí quem está assistindo TV, aumenta um pouco o volume, porque você está conversando e está atrapalhando. Quando aumenta o volume da TV, você fala mais alto. Aumenta o volume da TV, fala mais alto. Daqui a pouco está todo mundo gritando, a TV está no 80, e aí daqui a pouco você vai e tá, por que a gente está fazendo isso? Diminui o volume lá para 10, você consegue conversar normalmente de novo. Então, vocês vão ver que, cara, às vezes na emergência, em alguma situação, começa a aumentar a temperatura da sala, as pessoas começam a falar mais alto, daqui a pouco está todo mundo gritando, daqui a pouco ninguém sabe mais o que está acontecendo. Você fala, ei, calma, respira, vamos botar a TV no mudo e vamos voltar, baixar a temperatura da sala, senão daqui a pouco está todo mundo correndo e batendo cabeça. E o líder tem que manter a consciência situacional e continuar lembrando, né, percebendo o que está acontecendo em volta dele. Idealmente, saber a função de todo mundo. Significa que, se a gente está treinando uma criança, e aquela técnica de enfermagem que trabalhou no TI nela por 25 anos não conseguiu pegar um acesso, sou eu que vou pegar um acesso à criança? Óbvio que não. Ela tem muito mais experiência do que eu. Agora, se ela não conseguiu, eu tenho que saber qual é o próximo passo. É uma intraóssea. Então, beleza. Então, eu tenho que tomar a decisão e falar, não conseguiu? Vamos para a intraóssea. Não sei fazer. Tá? Quem é que sabe? Sou eu? Você? Então, eu tenho que saber. Isso não significa que eu preciso ser um expert em todos os procedimentos. Mas eu tenho que saber o que é para cada um fazer e o que fazer se não der certo. Então, se eu mandei alguém entubar, não conseguiu entubar, beleza, qual é o próximo passo? Não significa que eu tenho que ir lá e assumir a intubação. Eu falo, ei, eu vou para a mascarinha, vamos para aqui. E depois a gente tem uma coisa que é um conceito um pouco mais recente. Você já deve ter tido as aulas com a Carol, que falou de avaliação primária e secundária. Essa é a avaliação zerária, Zero Point Survey. Eles trazem um step up. Isso, teoricamente, é para você fazer antes de chegar ao paciente. Self. Eu, time, ambiente, paciente, update e prioridades. Como é que funciona, então? Começar pelo self. Esse aqui é o I'm Safe, que é a gente também é da aviação, mas mnemônicos, muitos mnemônicos. Você vê que as aulas de emergência tem muitos mnemônicos, né? Mas, basicamente, eu estou gripado com uma sinusite desgraçada. Meu atendimento vai ser igual? Não vai. Comi uma comida mexicana que não bateu bem. Vou fazer RCP? Não vai dar certo. Né? Então eu tenho que saber como que eu estou de saúde. Ontem eu não estava conseguindo dormir, tomei 3 boletas para dormir. E hoje eu estou de plantão. Vai ser a mesma coisa? Não vai. O agiota está batendo lá em casa. Vou estar pensando no meu paciente? Não. Estou estressado com algum fator externo. Ninguém vai trabalhar bêbado, né? Eu espero. Mas, né, eventualmente, de ressaca, era para ter sido só uma garrafinha de vinho, foram 3, né? Beleza, sai de ressaca. Você vai atender da mesma maneira? Não vai. Então, é o tipo de coisa que você tem que perceber isso, conversar com a tua equipe. Falar, gente, não estou num dia bom. Eu vou precisar que vocês deem um passo para cima também, né? Que vocês se puxem, porque eu estou para baixo.
Acabei de fazer 96 horas de plantão. Cara, não adianta, seu cérebro está fadigado. Estou com fome. Estou precisando ir no banheiro. Não dá, o atendimento não é o mesmo. Então, tem que estar sempre com a bexiga vazia e o estômago cheio. Né? Às vezes tem uma bolachinha de chocolate, ou avisaram que está chegando, o SAMU avisou que está chegando um trauma grave. Não sabe que você vai ficar meia hora, uma hora em cima desse paciente. Né? Então, tem 5 minutinhos, dá para ir no banheiro e voltar? Vai atender com outra cabeça. Né? E depois a parte cognitiva. Respirar, falar, ver e focar. E é uma coisa meio de autoajuda, assim, né? Aquela coisa de, cara, você sabe que é uma situação de estresse? Não precisa fazer isso em voz alta, com todo mundo, né? Não precisa dar as mãos, mas tem o que eles chamam de box respiration, né? Respiração em caixa. É você respirar 4 segundos, segura 4, expira 4, segura 4. Coisa de sniper, veterano, assim, que eles fazem isso para baixar a frequência cardíaca. Então, tem algumas outras técnicas de respiração que é para você diminuir o teu estresse. Se o teu estresse está alto, esquece, você não tem esse direito. Aí você pode falar com você mesmo e falar, não, beleza, você dá conta, né? Ninguém é coisa de autoajuda, mas tem alguns exercícios sim. Você vê aquela coisa de, tá chegando uma parada, beleza, vou ver na minha cabeça, a maca está aqui, o simulador está aqui, o paciente vai estar aqui, o que a gente vai fazer agora, quais são os próximos passos. E focar, né? Agora é hora de focar no paciente grave que está chegando. Aí tem algumas coisas também do pessoal mais tático, em relação à frequência cardíaca. É situação branca. É quando você está de folga, né? Está ali com a frequência cardíaca normal, você está de folga. Você está trabalhando, você já está no amarelo, pelo menos. Porque por mais que você não esteja numa situação de emergência, mesmo num postinho, você já sabe que pode acontecer alguma coisa, você já está num estresse um pouco aumentado, você já está esperando que alguma coisa possa acontecer. Você pode estar no laranja, que a frequência cardíaca está aumentada, e a frequência cardíaca aumentada, o estresse, ele é uma coisa evolutiva, né? Ele tem benefícios. Até um certo ponto, o teu motor grosso fica melhor. Então, para fazer RCP, você com um estressezinho vai conseguir uma compressão mais efetiva. Mas se você tentar pegar um acesso central, não vai dar. Você já perdeu o motor fino. Aumentou mais que o estresse, você perde o motor grosso também. E daí, né, isso aqui é coisa de guerra, que daí o cara está no meio tá caindo artilharia do lado, que é o cara que trava de um jeito, que daí, né, já pode ter eliminação, né, o cara pode se cagar, né, e, cara, travou. Espero que você nunca chegue nesse ponto, tá? Nem nesse. Então, você viu que está chegando aqui, que o estresse está aumentando, dá um passo para trás, respira, tenta dar uma baixada, porque senão você vai perder o controle. Daqui a pouco está gritando, daqui a pouco não sabe mais o que vai fazer. Então, calma. Vamos tentar voltar para o vermelho ou o amarelo. Time. Então, depois que eu vi como eu estou, a gente tem que garantir que tem um líder, quais as funções de um briefing, né? Então, isso a gente pode fazer no começo do plantão. Eu posso ter um painelzinho que eu vou botar a função de cada um, ou posso receber a informação que está chegando no paciente e falar o que cada um vai fazer, quem vai ser o líder, quem vai fazer cada coisa, e rápido o que cada um vai fazer, né? O que a gente está esperando, qual que é os passos que a gente deve seguir. Depois o ambiente. Isso é uma coisa legal, né, principalmente quem vai trabalhar em postinho. Onde é que atende paciente grave? Na sala de curativo, que tem meio metro, uma maquinha desse tamanho, para você trocar de pensamento, você tem que sair da sala. Né? E não cabe 2 pensamentos ao mesmo tempo naquela sala. Né? Pô, será que é o lugar ideal? Será que eu tenho luz? Será que eu tenho, eu tenho barulho? Eu tenho muita gente? Isso é uma coisa legal, tem alguns lugares que tem. Na sala de emergência tem a maca e tem um círculo desenhado em volta.
só quem está dentro do círculo fala. Porque às vezes tem gente demais também atrapalha. Então, cara, quem está dentro do círculo é porque está fazendo alguma coisa relacionada ao paciente. Você está fora do círculo, talvez eu precise de você daqui a pouco, mas não preciso que você fale agora. Agora a gente está focado em outra coisa. Então, às vezes tem gente demais na sala, entendeu? Sai, quer ficar ali fora, espera, mas eu não preciso ter 30 pessoas numa sala. Vocês vão ver também, a nossa mãe trabalha em 3. E às vezes tem os atendimentos que são mais lisos do que com 20 numa sala de emergência. 3 não é ideal. Tem mais gente que ajuda, mas também gente que mais atrapalha. Aí sim, chegou o paciente, a gente vai lá começar a tratar ele, fazer ABCD, móvel, o que for, ele vai atender. De vez em quando a gente vai fazer o update desse paciente. Uma coisa que guerra do Iraque, do Afeganistão, os Estados Unidos tinham um que eles chamavam de FST, Forward Surgical Team. Um centro de médico avançado. Então não era um hospital, mas ficava mais ou menos perto de onde era o combate. O helicóptero pegava o cara que pisou numa mina, tomou um tiro, levava para esse centro cirúrgico, fazia damage control, então não era aquela cirurgia de 12 horas bonita, era assim, garantir que o paciente está vivo para ele ser transferido. E eles fizeram um negócio que, de meia em meia hora, o anestesista falava: pessoal, estamos a 30 minutos do paciente aberto, os sinais vitais são esses, e a gente já correu tanto de sangue. Daí o cirurgião falava: beleza, a gente já fez isso, para os próximos 30 minutos eu espero fazer tal coisa. Ah, beleza, deu 30 minutos. E aí, cirurgião, fez o que eu queria fazer? Ah, não fiz, mas estou quase. Ah, tá bom. Ou não, né? Tipo, peraí, por que você não fez? Ah, não, porque eu me perdi no meio do caminho. Ó, deu, cara, já deu uma hora. Tá na hora de ou faz ou muda o que você está fazendo. Então, é uma maneira de, se não, instalar. A cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. Mas a cirurgia foi linda. Não dá, né? Mesma coisa. Nossa, intubação, consegui intubar super bonitinho. O paciente morreu por hipóxia, mas assim, a intubação deu certo. Né? Então, a gente tem que ter essa, de vez em quando, parasitar. Aonde que a gente está e para onde que a gente vai. É rever nossas prioridades. Beleza, o que a gente já fez até aqui? Quais são os próximos passos? O que eu quero para o meu paciente nos próximos minutos? E como que eu vou chegar nesse objetivo? Resolvemos o nosso paciente, beleza, agora, né, paciente grave, que atendeu, estabilizou, dá um tapinha nas costas, fala: eu sou foda e vou atender fichinha verde. Idealmente não, né? Idealmente a gente tem que ter um momento para fazer o debriefing. Se a gente fez o briefing lá no começo, agora a gente deveria juntar a equipe, pode ser um cafezinho, né? Tem 2 momentos, dois tipos de briefing que fala, que é o hot e o cold. O hot é esse aqui agora, acabei de atender uma criança grave. Não é uma coisa que a gente vê todo dia, é uma coisa mais impactante. Vamos chamar aqui e falar: e aí, pessoal, todo mundo tem 5 minutinhos, 10 minutinhos? Vamos conversar do caso. Ou depois tem um debriefing estruturado, que daqui uma semana a gente vai apresentar o caso no corpo clínico. Aí é outra coisa. Mas agora, idealmente, você tem um facilitador, não precisa ser o líder da equipe, garantir segurança psicológica. Então, qual é o objetivo disso aqui? Não é para falar: você fez cagada, o paciente morreu por causa de porra, não conseguiu pegar o acesso, não está incompetente. Não. Gente, daqui, pelo paciente, a gente vai conversar agora para ver o que a gente errou, o que a gente acertou e como melhorar o próximo. Começar com o modelo mental conjunto, aqui naquela resumida no caso: ó, a gente fez isso e isso, era paciente assim, assado. Isso começou com o professor? Não vai.
A sala é nova e fica assim. E agora essa sala, você vai dar aula essa semana. Tanto é que lá no cronograma, lá nas orientações, está outra sala. Tá? Se vocês olharam, está na 200, 300, de alguma coisa da F5, eu acho. Eu concordo com isso. Pô, respeito zero. Então, me deu na cabeça da aula aqui. Então, a gente vai fazer o modelamento da conjunto. A gente tem então algumas regras e objetivos, né? Então, todo mundo fala, os outros abaixo a orelha, né? Então, não é para todo mundo falar, cada um tem a sua vez. Quem quiser falar, vai falar. Nem todo mundo é obrigado a falar, né? Se você não se sentir confortável. Lembrando que o objetivo aqui não é o objetivo cognitivo. Isso é uma coisa também da aviação, né? A gente tem algumas ferramentas, agora o relato, o relatório, e a aviação civil, que é assim, cara, aconteceu alguma coisa que eu acho que botou a segurança em risco, eu faço um relato. Não é para punir quem fez isso, é para que o avião não caia e eu não morra, né? Porque eu estou dentro do avião. É para o meu paciente não ter um desfecho ruim. Então, a gente tem que ter essa maturidade e entender que não é pessoal o negócio, que a gente vai discutir sistema, não necessariamente pessoas. O que aconteceu? E aí, como é que você está se sentindo? Cara, estou me sentindo muito bem, acho que o atendimento foi legal, né? Não, infelizmente o paciente morreu, mas pô, a gente deu um atendimento bom, eu estou feliz com o que a gente fez. Ou não, né? O paciente sobreviveu, mas foi aos trancos e barrancos, porque a gente apanhou um monte, mas deu certo no final. O que te incomodou e por quê? Cara, me incomodou porque a hora que a gente foi botar o paciente no oxigênio, o torpedo estava lá na sala de nebulização e não tinha oxigênio aqui onde a gente atendeu ele. Pô, será que não tem como resolver isso de uma maneira fácil? Ou a gente muda onde a gente tem o paciente grave ou a gente bota um oxigênio aqui? É porque alguém não fez isso, não. A gente vai resolver problemas do sistema, né? A ideia é discutir isso. O que a gente fez bem? Por pior que tenha sido o teu atendimento, alguma coisa bem feita você fez. Reforce isso. Né? E o que a gente poderia fazer diferente? Tem alguma coisa que, talvez se tivesse um fluxograma aqui para ajudar a gente, ou se o caminho estivesse mais perto, ou não, a gente precisa fazer treinamento. Então, é esse momento que a gente tem para tentar mudar. Não adianta nada, olha, o atendimento foi uma merda, o paciente morreu e tá bom, segue o dia, e quando outro paciente igual chegar, vai ser a mesma coisa. Não. Essa é a ideia da gente ter o debriefing. Tranquilo? Assim, essa é a parte mais importante da emergência. E para a vida de vocês também, tá? Então, essa parte do CRM, de gerenciamento de recursos, levem para a vida, não só para a emergência, e tentem aplicar agora no estágio, pelo menos alguns desses conceitos, ou tentar, pelo menos durante os atendimentos, ver o que está sendo feito ou não, né? Eles vão conseguir perceber e tem perfis de profissionais que são um pouquinho diferentes. Essa aula é um pouquinho mais comprida, porque eu falo tudo da vida nela. Tá? Essa primeira aula ela é mais comprida, as outras são mais curtas. Tá? A gente vai falar um pouquinho do paciente, atendimento inicial do paciente grave. É um pouquinho mais corrido, mas se quiserem perguntar, falar. Depois tem a reunião, depois da reunião da tomada. Chegou um paciente. E aí? A gente já fez todo o nosso Zero Point Survey, já ajeitei minha equipe e tudo. Agora sim chegou o paciente. Por onde a gente começa? Começa? Conversa com quem trouxe? Oi? Já está tudo pronto. Oi? ABC? A gente está num hospital, você é segura. Oi?
mais simples. Esse paciente está vivo? A gente pode começar com isso, né? Como é que esse meu paciente está? Ele está vivo ou está morto? A gente pode começar com a liberação inicial. É um paciente que está alerta? Ou você entrou na sala e ele olhou para você? Ou é um paciente que eu tive que chamar para ele olhar para mim? Ou eu tive que fazer um estímulo doloroso? Ou o paciente está inconsciente? Eu chamei ele não respondeu, fiz um estímulo doloroso, ele não respondeu, está inconsciente. E aí, para onde é que a gente vai agora, se ele estiver inconsciente? Está vivo ou não está vivo, né? Então ele vai ver se ele tem pulso e respiração. Se não tem pulso e não respira, está parado, ele vai iniciar atendimento na parada. Se ele tem pulso e respira, aí segue daí a outra conversa, né? Então, como é que a gente começa? DLS, tá? Tem o Advanced é coisa para vender curso, né? Assim, o ACLS é curso para dermatologista, tá? Tem Advanced no nome, mas ele é básico também. E o BLS é o mais básico ainda. Daqui deveria ser ensinado na escola, em alguns lugares é. Mas a gente tem que entender o B, o básico, não como simples. Quando fala assim, tem um plano básico de TV a cabo. É aquele que vem com rede de vida, Shoptime. Não, eu quero o Black Plus, né? O básico não. A gente tem que entender como básico, como fundação. Não adianta nada eu ser mega especialista, arcanjo, ultrassom, Lucas, se ninguém contribuiu. Se eu cheguei com 10 minutos depois da parada, provavelmente assim já vai estar morto, né? Se ninguém fez o suporte básico adequado. Então, por isso que a gente tem que focar nele. Então, compressão, frequência e profundidade do retorno do tórax, DEI, suporte ventilatório, isso é o BLS. Posição. Linha intermamular, 2 dedos acima do processo tifoide. Cuidado com a linha intermamular, dependendo do paciente. Às vezes é uma anatomia que é variável, né? Então, você pode levantar a mão e usar a linha inframamária, né? Que essa é mais igual em todo mundo, ou entre as axilas, né? Geralmente vai pegar 2 dedinhos acima do tifoide para botar a mão. Compressão, 5, 6 centímetros. Principalmente, retorno do tórax. Por que a gente deixa o tórax retornar? Para o coração encher a câmara. Se você não deixa ele voltar, ele continua seco. E outra coisa muito importante que acontece na diástole coronária. O fluxo coronariano é durante a diástole. Boa parte das nossas paradas são de causa coronariana. Então, se você não tem essa diástole, você não tem fluxo coronariano. Você está piorando a isquemia do paciente. Então, comprime e relaxa. É bem importante essa parte do relaxar. Frequência. Aí você escolhe a música que você mais gostar. Se quiser, seja o Bee né? Eles têm a Live, que é um clássico. Quem é nerd que nem eu, Marcha Imperial. Eu acho ela mais marcadinha, que é o... Quem é da época do Madagascar, eu me remexo muito, fica perto dos 120, eu me remexo muito. Me recuso a botar Baby Shark, tá? Mas também dá. Não gostou de nenhuma dessas, quer procurar um pagode, um funk, alguma coisa. Entra no Google, música 100, 120 BPM, a Carol tem uma playlist no Spotify. Aí vocês procuram, tem muitos recursos para você. Ou bota um metrônomo no celular, para ele ficar fazendo tec. Até você acostumar com o que é 100 a 120. Com a adrenalina, a gente tem que aumentar essa frequência também. Ideia é outra coisa que você não é para profissional de saúde, é para criança usar. Então, bota as pás, liga ele vai falar, dá choque, não dá choque, aperte o botãozinho. Ele faz tudo. Tá? Então, isso é suporte básico, não é intervenção médica até aqui. Então, você fazer compressão torácica, botar um DEA e iniciar a ventilação, tudo isso é suporte básico. Então, posso usar bambu, posso usar a boca, a máscara, idealmente não boca a boca, principalmente no desconhecido.
minha mãe. Dá pra considerar. A CLS ainda fala para fazer 30:2 no suporte básico, né, quando você não tiver uma VL avançada. Então, 30 compressões, 2 ventilações. Ah, mas posso fazer assíncrono? Então, a CLS tem lá estudos retrospectivos, parece não fazer diferença você fazer síncrono ou assíncrono, mas o fluxograma ainda é 30:2, tá? Qual que é a diferença, então, do suporte avançado? Para a gente aqui no Brasil é ter o profissional médico na cena, ou no atendimento. A gente vai fazer a análise de ritmo, não só apertar o botãozinho quando der onda, eu vou decidir o que eu faço. Vou fazer até a possibilidade de aérea avançada, quando estou falando de suporte avançado, e eu vou começar a utilizar drogas. O que vocês estão vendo aqui? O que tem aqui? Se esse paciente está parado. Tem Wolf, Parkinson, tem foda-se. Tá? Eu quero saber se o ritmo está organizado ou não. Está organizado? Tá. Ele precisa de terapia elétrica? Não é um problema elétrico. A gente vai procurar causa e tal, mas assim. Está soprado, tem alguma coisa em. Não importa agora. Tá? Nesse momento ele está em AESP, terapia dele não é terapia elétrica. Ponto. O que eu tenho aqui? A sintonia assim, já de cara. A gente vai checar cabo. Se a maioria dos monitores agora, se o cabo está desconectado, ele não fica uma linha reta, né? Ele fica uma linha tracejada. É uma maneira de evitar isso. Mas, obviamente, conheça o seu equipamento, né? O ganho é como se fosse o volume do teu elétrodo. Aqui está X1. Às vezes ele pode dar X0.5, X2, X4. Então, às vezes, se o volume está muito baixo, vai parecer uma linha reta, aí você aumenta o volume, você vê que aquilo é uma fibrilação. E a derivação é aquela coisa que vocês acharam que nunca mais iam usar lá na quinta fase, aquela porra de linha isoelétrica. Mas pode acontecer, e você estar com as pás numa posição que o vetor de despolarização faz a linha isoelétrica, daí você troca a posição das pás, ou troca a derivação, e você vê que aquilo era só uma isoelétrica, não era uma linha reta. Vou olhar todas as vezes? Não, você viu que uma vez é o suficiente, né? Vai a sintonia, deu. Né? Então a gente já viu. E o que eu tenho aqui? É um ritmo organizado? É uma linha reta? Então é choque, ponto. TV, FV, foda-se, aqui é choque. Eu não quero dar nome agora. Eu sei que isso aqui precisa de terapia elétrica. Não é um ritmo bonitinho, não é uma linha reta. Choque. Aí na expressão de suporte avançado, eu tenho a abordagem da via aérea. Quando que eu vou abordar essa via aérea? Se todo paciente que está parado, teoricamente, ele não tem proteção de via aérea. Mas hipóxia motora. Por que esse paciente parou? Ele parou por hipóxia? Bom, provavelmente minha abordagem vai ser mais agressiva. É um afogado? Provavelmente vou entubar antes. O paciente parou, está com dor no peito, caiu. Provavelmente eu não vou me preocupar tanto com a via aérea dele antes de resolver o resto, né? Antes de garantir que o resto está sendo feito. Como que eu garanto via aérea no paciente parado? Tubo. Ventilação. Máscara índia. Cada vez mais tem vindo estudos falando que na PCR idealmente máscara índia. Porque, principalmente se você não tem manco, você ir. Laringoscopou. Para um pouquinho. Pera, não está indo? Está quase? Não, vai. É tempo que você não está comprimindo. Então, passa a máscara índia. Principalmente se você não na taxa de hipóxia é a causa, né? Garantiu ali uma aérea avançada, você consegue botar carro, você consegue garantir uma mascarinha. Não é um demérito você passar uma mascarinha. Demérito é você ficar punhetando, tentando entubar um paciente e não comprimir. E depois a gente tem carro.
Essa é uma coisa que não é tão recente, mas muda muito. Você volta, geralmente você está via aérea avançada, e a gente vai ver um número que é o CO2 expirado. Ele é legal porque, com pressões efetivas, o paciente parado, eu quero que fique ali acima de 12, perto de 20, significa que eu estou conseguindo comprimir e fazer o sangue circular de maneira adequada. Estava ali batendo 20 e pouquinho, daqui a pouco eu vejo 50, 60. O que aconteceu? Voltou. Então, o coração voltou a bater e começou a lavar aquele CO2 que estava no corpo inteiro e trouxe para o pulmão. Então, o paciente eu posso parar, me comprimir e olhar para ver como é que ele está. Provavelmente, o paciente voltou. A carga não ajuda isso. Droga. Na parada, a gente tem adrenalina, amiodarona, lidocaína. Vou escolher alguma dessas duas. E geralmente eu fico com essas duas porque é mais fácil. Né? Adrenalina a cada 4 minutos, amiodarona, uma dose de 300, uma dose de 150. Qual que é a classe da amiodarona? Antiarrítmico. Então, quando é que eu vou usar? Quando é arritmia, né? Então, se eu tenho uma linha reta, é arritmia. Se eu tenho um ritmo organizado, é arritmia. Então, se eu dou choque, eu faço amiodarona. Mesma coisa. Ela vai ter o efeito antiarrítmico. Aí escolhe um dos dois. Nunca use dois antiarrítmicos juntos. Acesso. Geralmente a gente usa acesso IV, principalmente se o paciente já tem, às vezes não tem. Aí pode utilizar intraósseo. Ah, não tem nem IV nem intraósseo. Posso usar pelo tubo? Sim, mas não, tá? O ACLS até fala que você pode dobrar a dose, você pode jogar soro junto. Distribuição errática, tu não sabe quanto vai ser absorvido, quanto chegou no pulmão, então evite. Hoje em dia a maioria dos serviços tem intraóssea. Então, não conseguiu acesso ao IV, pega intraóssea. E tudo que você pode fazer na intraóssea, você pode fazer. Tudo que você pode fazer na IV, você pode fazer na intraóssea. Posso fazer transfusão, posso fazer nora, posso fazer o que você quiser. Tá? E esse é o algoritmo do ACLS. Qual que é a parte mais importante dele? Especificamente da lateral. Esse cantinho lá. 5H5T. Não adianta nada vocês ficarem comprimindo menos malucos se vocês não tratarem a causa. Né? Então, causas. Hipóxia. Né? 5H e 5T. Como é que eu resolvo hipóxia? Ventila. O paciente está afogado, vou entubar esse cara provavelmente antes de começar a compressão. Se eu precisar parar a compressão para entubar, é minha prioridade nesse momento. Né? O paciente fez uma anafilaxia, fez um edema de glote. Adianta você ficar comprimindo? Não, se você não garantir a ventilação dos pacientes, não adianta. Hipovolemia. Como é que eu resolvo? Parar o sangramento. Depois a gente vai tentar repor esse volume. Tem outras hipovolemias que não são sangramento. A criança que está com vômito, diarreia faz 3 dias, pode parar com hipovolemia? Pode. Aí. Então, já libero isso para você. Então, adianta, pensa esse paciente aqui que está com um torniquete que ele parou. Adianta você ficar comprimindo? O problema dele é um problema cardíaco. Provavelmente, se você botar ultrassom, o coração dele está assim, né? Está seco. Aí você vai, não, vamos seguir a CLS e vamos ficar comprimindo ele. Não faz sentido, né? Então, individualizem os seus pacientes. Vocês vão ter o CRM, vocês têm, além do CRM, um cérebro, espera. Né? Então, por isso que eu digo que para dermatologista, ele não tem obrigação disso. Ele tem obrigação de saber comprimir, mas você vai atendendo uma emergência, pense o que você está fazendo e a gente vai tratar causas reversíveis. Hipo-hipercap, então distúrbios do potássio. Quem é que você imagina que pode ter distúrbio de potássio? Não, foi aquele paciente que perdeu diálise,
grande queimado, o paciente teve um esmagamento, né, o cara que fez a rabdomiólise. Então, ou pega o exame de ontem, né? Estou passando visita lá na clínica, o paciente parou na clínica. Ah, tem o exame de ontem. Putz, ontem ele estava com potássio de 9, ninguém viu. Será que pode ser essa causa? Hipotermia. Aí, esse aqui é legal, tem uns relatos de casos muito loucos. O paciente não conseguiu ser entubado porque tinha gelo na traqueia. Daí o que você faz? Vai ficar comprimido, nem não adianta. Mesmo se tiver em FV, tu tenta jogar uma vez, se não sair, não deu, porque a temperatura está muito baixa, e você bota na ECMO, né, não é nossa realidade. Né? Mas, a gente pode atender hipotermia? Pode. Você está fazendo um plantãozinho na festa do Pinhão, o cara encheu os fornos, saiu correndo pelado na rua e dormindo na sarjeta. Pode ser hipotermia? Pode. Então, se você acha que hipotermia pode ser a causa, ninguém está morto enquanto não tiver quente morto. Obviamente, não é aquela coisa que... Isso, obviamente, né? Não é aquela coisa assim, o voo foi visto pela última vez 2 dias atrás, você chegou na casa e ele está gelado. Não, né? Agora, se eu acho que a hipotermia pode ser a causa, aí sim a gente tem que aquecer esses pacientes. Acidose. E aí, quem pode fazer acidose? Criança, diabética, né? Cetoacidose, estado de pirosmolar, você pode ter acidose. Metformina faz acidose. Sepse. Então, são pacientes que podem ter uma acidose associada aí. Pneumotórax hipertensivo. Mais um. Adianta você ficar comprimindo? O problema é ar comprimindo já o coração. Você fazer compressão externa vai ajudar esse paciente. Então, tratar a causa sim. Como é que eu diagnostico? Espero que não assim, né? Esse raio-x aqui, né? Então, não é para ter. O que a gente faz? Eu sei que vai ter mais figurinhas, tá? Mas ultrassom, esse aqui é o sinal da praia, né? Tenho a água, a arrebentação e a areia contra a estratosfera. A estratosfera, ou código de barra, significa que eu não tenho movimento do pulmão, provavelmente uma pleura está descolada da outra. Né? Então, isso aqui, no contexto do paciente com trauma, posso imaginar que seja um pneumotórax e vou tentar resolver ele. Tamponamento. Adianta comprimir? O paciente que já está com o coração esmagado. Como é que eu diagnostico o tamponamento? Feedback. Isso, o paciente está parado. Ele tem hipofonese de bulha? Não, ele não tem bulha. Ele tem hipotensão? Até tem, né? Ele não tem pressão. Ele tem distensão jugular? Talvez não esperaria. Então, acho que o diagnóstico na parada não adianta, né? É ultrassom. Você viu o líquido, você viu o coraçãozinho direito sofrendo, vou pensar que você tem um tamponamento e vou tratar. TEP. Então, mais um que a gente vai pensar também, pensando no contexto do paciente, o paciente está acamado e tal, mas se eu acho um trombo, se eu vejo um coração direito sofrendo, vou pensar em TEP. Trombose coronariana vai ser a maior parte das nossas PCs de origem cardíaca, né? Então vai ser o infarto. Tóxicos, quando a gente pensa em tóxico, não necessariamente de drogas ilícitas. É o digitálico, é a metformina, é a amitriptilina, então, remédio de uso contínuo, ou mudou a dose, ou parou o rim, né? Eu posso ter o vô que estava com aquela dose normal dele, ele fez uma insuficiência renal e não está mais excretando, e ele pode ter uma insuficiência cardíaca por causa disso. O padronizar, para eu pensar nas salas reversíveis, quando vai ver o sobrando ali, ele coloca, ele coloca depois do choque, ele considerar causas reversíveis. Sempre é uma história muito sugestiva, assim, cara. Cara,
Acho que tem um momento que a gente vai, ou não, agora tá estranho começar a pensar em outras causas. Basicamente assim, o que a gente entende do ACV? Se o ritmo é chocável, é que o problema foi cardíaco. Tá? Se tu acha que está em FV, provavelmente é um problema elétrico do próprio coração, intrínseco, e deve estar relacionado a um infarto. Então vou pensar em causa cardíaca mesmo. Todo o resto, a sistolia, pensa em causa assim que você conseguir usar o cérebro. Tá? Então, vai ser aquela coisa, garantir que alguém está comprimindo, que alguém está ventilando e viu o ritmo, agora você tem que pensar em causa. Principalmente, trauma. Trauma não adianta você comprimir. Outras coisas, a gente vai pensar, mas a sistolia, assim que possível, a gente vai ter aqueles primeiros 2 minutos ali, já vai pensando na causa, para a gente começar a direcionar o nosso tratamento. Tivemos um paciente com retorno de circulação espontânea, tapinha nas costas, sou foda, vou atender ficha verde. Não. Emergencista é burro, tá? A gente só sabe ABCD. Então tudo é ABCD. Dentro do carro tem pós-machine na frente. O paciente voltou, garante que se ele não está conversando contigo, ele está entubado, que ele está com uma oxigenação adequada pela saturação, vou garantir que ele não está chocado para garantir uma PRM de 665 ou uma sistólica acima de 90, proteger o cérebro com HGT e controle direcionado de temperatura, e vou fazer um elétrico com todo mundo que voltou. Então, o paciente voltou, ABCDE, para a gente garantir que esse paciente não vai parar de novo, ou diminuir a chance. Quando é que eu paro de reanimar o paciente? 20 minutos de assistolia, provavelmente o paciente vai ter um prognóstico muito ruim. Tem macaco no abaixo de 10, mesmo com uma composição adequada, provavelmente o paciente, por mais que eu esteja tentando perfundir, a mitocôndria dele não está mais funcionando. É um paciente com comorbidade, que talvez não deveria nem ter começado a LCP. Às vezes você não sabe, às vezes você começou a compressão, daí depois vem a informação, não, o paciente tem um Alzheimer. E procurar causas reversíveis. Estou lá na UPA, chegou um paciente baleado na barriga e parou na tua frente. Tu vai operar ele na UPA? Tu tem sangue na UPA? O que você vai fazer com ele? É uma causa potencialmente reversível. Mas eu tenho como reverter a causa dele? Não. Não adianta nada você ficar 1 hora fazendo compressão só para dizer que fez alguma coisa. Né? Se você quer fingir que está fazendo alguma coisa, vai fazer artes cênicas e não medicina. Então, tem que fazer um direcionado para o nosso paciente. Não tem que fazer tratamento fútil também. Né? Agora, o paciente que dá para fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Terminando, né? Por outro lado, se nosso paciente lá não estava parado, quem se move ganha morte. Né? Monitor, oxigênio, veia, elétrico e HGP. Então, todo mundo que não está em parada é um paciente grave, a gente vai começar pensando nisso. E a BCD? O paciente vai morrer por uma obstrução de via aérea? Não, via aérea está perto, beleza. Ele tem alguma insuficiência respiratória? Ele está chocado? Ou ele tem alguma coisa neurológica grave que eu preciso intervir nesse momento? Ou não? Garantindo isso, eu tenho agora um tempo para começar a entender o que aconteceu com o meu paciente. Lembrar que essa nossa avaliação inicial ela é qualitativa e não quantitativa. O paciente está com o derretimento identificado, com pulso rápido e fino. Eu preciso saber a pressão dele. O paciente está chocado. O paciente está com espineio com uso de musculatura acessória. Vou ficar 1 minuto contando. Vou me invertir, peraí, deixa eu voltar. Sabe que ele está com espineio, né? Não precisa falar 32 ou 43. Né? Depois, no segundo momento, a gente vai fazer o punch, mas as primeiras decisões que a gente vai tomar são qualitativas. Garantir que a via aérea está perto, pode ser uma ovácea, pode ser sangue, pode ser ter um estridor. Ventilação. Tem uso de musculatura, o paciente consegue falar uma frase completa, tem alguma coisa que eu estou pensando que eu já preciso dar oxigênio, ou que eu preciso, talvez, intervir. Então, a gente vai fazer. A gente está respirando 21% de oxigênio.
cateterzinho nasal vai dar mais ou menos 3 a 4% por litro, no máximo 5 litros. Então a gente vai chegar a quase 40% de FiO2 com cateterzinho. Máscara não reinalante. Se eu botar 10 a 15 litros, ela fica na faixa de 60 a 70% de FiO2. Se eu botar em flash rate, traduzindo como até o talo, você abrir na parede até ninguém mais conversar na sala, aí você chega perto de 100%. E depois a gente pode utilizar outras medidas, PNI ou eventualmente intubação do paciente para a gente garantir a ventilação do paciente. Lembre-se, não existe um CID para deficiência de plástico na traqueia. Ah, o paciente morreu do quê? Ah, morreu porque eu não entubei. Não. Isso não é causa de morte. Ah, não consegui entubar? Tudo bem. Qual é o teu plano B? Você consegue ventilar? Consegue passar uma laringe? Vou ter que fazer uma gripe? Teoricamente, né? Ninguém deveria pegar um laringoscópio sem estar construído lá. Todo fluxograma de via aérea termina em crio. A partir do momento que você assumiu que você vai fazer o teu paciente não respirar mais, e você não conseguiu mais ventilar ele, por qualquer motivo, o crio tem que dar uma opção. A gente vai ter outros. Mas sempre pense nisso. E o choque? O que é choque? Uma perfusão? Prefiro pensar em um desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio. Por algum motivo não está chegando oxigênio na mitocôndria. É um problema cardíaco, é um problema de sangue, é um problema da mitocôndria. Como é que a gente trata o choque? Depende do choque, né? Bom, um choque obstrutivo, vamos tratar de uma maneira muito diferente de um hipovolêmico, né? Então, a gente tem algumas ferramentas. O Rush é um dos protocolos que a gente vai focar também na aula de ultrassom. A gente vai fazer as janelas, mas a gente vai olhar a bomba, então a gente vai fazer a avaliação cardíaca, ver se o coração está funcionando de maneira adequada, se ele está batendo em seco ou se ele não está batendo. A gente vai olhar o tanque, tem sangramento, a capa está colapsada, a capa está gordinha, né? Tem alguma coisa para pensar em hipovolemia. E depois os vasos, pipes. Será que há um problema de aorta? Será que tem um sinal de TVP para pensar no TEP? Então a gente vai procurar aí algumas causas para diferenciar hipovolêmico, cardiogênico, obstrutivo ou distributivo. Então, nesses 4 a gente consegue começar a guiar nosso tratamento. Depois no D, a gente vai pensar se o paciente já vai ter consciência, está agitado, está confuso, tem algum sinal focal. A gente pensa em Cincinnati para pensar em AVC. Então, os pacientes que a gente vai ter que abordar de uma maneira um pouco mais rápida. Né? Se eu tenho AVC, sinal de AVC, a gente vai ter que já não perder muito tempo com ele. Lembrando que a gente já fez nossa HGT lá no móvel, né? Então, a gente já começou a pensar em outras causas. E como é que a gente vai abordar, então, esse paciente? Garantir que ele não vai morrer, né? Ele não está com obstrução de via aérea, ele não está com uma insuficiência respiratória que eu preciso agir agora, e o choque dele, eu vou começar a pensar na causa também, ou não está chocado. A gente vai fazer uma avaliação primária, que é quali, com sampler de OPQRST, depois a secundária, que a gente vai fazer qualitativa, com sinais vitais, exames e outras coisas. Isso é o que a gente vai fazer nas nossas práticas lá no laboratório, tá? Então, sinais e sintomas. Quando começou? Se tem alguma coisa que melhora ou piora? Se a dor, como é que é essa dor? Ela corre para algum lugar? Se é a pior dor da vida, né? Severidade de 0 a 10. Um exame físico dirigido, não é para fazer dermoscopia. A gente vai procurar aquilo que pode responder uma pergunta nossa. E o ultrassom faz parte do exame físico. Paciente. E depois a gente vai fazer o resto do sampler, que é a alergia, medicação que toma ou deveria tomar. Passado médico, pregnancy, que eu me recuso a traduzir. Não. Em português eles trazem como preguiça. Pregnancy, então, é uma última refeição, eles trazem como lanches ou líquidos, last meal. Evento, o
o que você estava fazendo quando começaram os sintomas e fatores de risco, tanto na nossa história quanto outros fatores de risco que eu posso questionar. Risco familiar, risco de hábito de vida e tal. Então, a gente pode ver isso. Então, é isso que vai guiar as nossas práticas lá. Resumindo, lembre-se do CRM, habilidades, soft skills estão na moda porque fazem diferença mesmo. Você se comunicar, já faz uns 50 anos que o Chapinha falava que quem não se comunica, se comunica. Né? Então, continuamos aí. O paciente chegou, ele está parado ou não? Se não está parado, monitor oxigênio, veia, eletro e HGT, garantiu o AVC e depois a gente vai fazer o Sampler ao PQRST. Tranquilo? Sei que essa foi corrida, não deu para a gente conversar tanto porque vocês têm a reunião agora, mas as outras são mais calmas. Tá? Ainda do produtividade pós retorno, uma emergência sobre questão de glicemia, paciente inconsciente. Deixa eu só parar aqui, já. Já me falar como fazer, outros já me falar como fazer. Não faço.